Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, a necessidade sentida de solicitar medidas para a garantia do direito à habitação 34 anos após o 25 de Abril demonstra bem o percurso seguido pelos sucessivos governos no que toca ao cumprimento e aplicação, ou neste caso, não cumprimento e não aplicação do texto constitucional de Abril. O direito à habitação, consagrado no artigo 65 da Constituição da República Portuguesa, contrasta frontalmente com as políticas prosseguidas e com a atual situação que se verifica no país. Mais de 325 mil fogos em avançado estado de degradação, mais de 544 milhares de casas abandonadas, centenas de milhares de famílias submetidas a condições de habitabilidade degradadas, como revelam os censos de 2001. Mais de meio milhão de casas não dispõem de condições básicas, canalização, eletricidade, esgotos ou sequer instalações sanitárias. A degradação da qualidade de vida dos portugueses, particularmente daqueles que trabalhando vão ainda assim empobrecendo, impede a compra de casa mesmo com o recurso ao mercado selvagem do crédito à habitação. É hoje impossível, com os baixos salários, o desemprego e a precariedade crescente para uma assinalável parte da população, comprar casa, mesmo com o recurso a crédito, e mesmo o arrendamento, por tão caro, torna-se para muitos uma exigência extremamente difícil. Uma análise breve das políticas deste Governo revela uma ausência total, ao contrário do que nos tentaram fazer crer, de medidas estruturais e sistémicas na área da habitação, seja na garantia das condições de habitabilidade, seja no apoio e proteção da juventude ou na garantia de alojamento para um conjunto de portugueses que continua vivendo sem teto ou em bairros ilegais. A especulação imobiliária e a sobreposição total dos interesses privados aos interesses públicos tem conduzido o país a uma situação de pura irracionalidade, sacralizando o mercado e empurrando milhares e milhares de pessoas para as coroas periféricas das áreas urbanas, degradando a qualidade de vida e a qualidade ambiental, enquanto despovoa e desertifica os centros urbanos, colocando-os à mercê da especulação imobiliária. Ao mesmo tempo, a política de construção a custos controlados, de habitação social e o apoio à autoconstrução e ao arrendamento são elementos meramente residuais perante as necessidades. A política de reabilitação dos centros urbanos conta apenas com alguns milhares de euros em PIDAC para todas as regiões do país, se excluirmos o programa Polis, que também não conta com muito mais. É urgente uma política que promova a ocupação racional dos solos, que promova a povoação dos centros urbanos, mas que ponha simultaneamente fim à litoralização do país e à macrocefalia urbana consequente. A petição que discutimos hoje e cujos subscritores aproveitamos para saudar, além do mérito que lhe é inerente por constituir uma importante expressão de participação e democracia, traz-nos outros méritos. Foca um problema central do Estado e aponta a necessidade de rápida intervenção, mas não casuística. Imune esta Assembleia de uma síntese sobre as lacunas e necessidades legislativas no que toca ao normativo sobre habitação. Ante essas duas qualidades desta petição, o Grupo Parlamentar do PCP afirma a sua solidariedade e o seu compromisso. Compromisso que já veio aprovar nesta mesma legislatura com a apresentação de um projeto de lei que reforçava o extinto incentivo ao arrendamento por jovens, com a apreciação parlamentar do Decreto-Lei do Porta 65 Jovem, com o projeto de resolução que propunha a sua cessação de vigência, com o projeto de resolução que propunha a extinção da Fundação Dom Pedro e a reversão para o Estado da propriedade dos bairros dos Lois e Amendoeiras, ou com as críticas e propostas de alterações à nova lei do arrendamento urbano e também com o requerimento aprovado por unanimidade na Comissão de Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território para a vinda do Sr. Presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana para discutir a necessidade de aperfeiçoamento dos instrumentos do Estado e que, curiosamente, ainda hoje não teve lugar. E afirma também o seu empenho perante as questões que esta petição nos traz e que conhecemos bem. Assim, o PCP integrará de futuro, como aliás tem feito ao longo do exercício do seu mandato, estas preocupações na sua intervenção parlamentar. E, no entanto, não pode deixar de apelar a todos que continuem a luta pelo direito à habitação, perante a política de direita que o atual Governo, como os anteriores, vem promovendo, de submissão aos grandes interesses do capital, aos grandes interesses da banca, das entidades fornecedoras de crédito, da especulação imobiliária e da construção. Nada senão a luta dos trabalhadores e de todos os afetados por esta política pode obrigar a uma inversão de rumo. Sr. Deputado José Eduardo Martins.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Peticionantes, permitem-me que este cumprimento na arquiteta Helena Roseta, todos os que apresentaram esta petição ao Parlamento. De facto, há um passado de intervenção cívica que assiste a alguns particular direito a interpelar o Parlamento e particularmente numa matéria tão séria. Mas eu confesso que estava aqui a ficar distraído a ouvir o deputado Miguel Tiago e a pensar que, de facto, o exemplo da maioria das autarquias e da gestão urbanística que fazem as autarquias comunistas a sul do Tejo tem tudo menos a ver com aquilo que ele acabou de nos dizer, que devia ser o exemplo de uma boa política de habitação. Porque, de facto, os Verdes, e eu aproveito para me penitenciar um bocadinho disso, os Verdes quiseram assinalar a Semana do Ambiente com um debate que eu classifiquei talvez de pouco oportuno, num tempo em que há outras coisas tantas para discutir, um debate pouco oportuno sobre a expansão do crescimento urbano nos planos diretores municipais em plena crise do mercado imobiliário. Mas não deixa de ser verdade que muitos dos PDMs que permitiram a construção desenfreada foram os que estiveram na primeira origem da pouca aposta que se fez na reabilitação urbana e na degradação do parque habitacional que hoje temos. E nisso faria melhor que, em vez de andarmos aqui a atirar farpas uns aos outros, nos concentrássemos no muito de importante que a petição tem para dizer e nos dispensássemos deste exercício de autoelogio e de permanente crítica, porque provavelmente nenhum de nós estará isento de telhados de vidro nesta matéria. De facto, o programa Polis, por exemplo, que hoje aqui foi citado e que muitas vezes nos tem parecido uma operação de verdadeira reabilitação urbana, que devia até servir de âncora a outras concretizações, precisa de uma avaliação muito séria para saber se valeu a pena gastar todos os recursos que tínhamos nos fundos estruturais neste programa, quase nada a investir na reabilitação urbana, para que afinal, na prática, tenhamos criado mais uns quantos espaços de construção, tenhamos alindado algumas cidades, mas perdido uma bela oportunidade de fazer requalificação urbana a sério. Esta petição identifica muitos problemas de que o país padece. Nós temos, de facto, cerca de 1 milhão de fogos em Portugal sem condições básicas mínimas. Temos 325 mil fogos em 2001 degradados ou muito degradados e a situação não se tem estado a inverter particularmente. É por isso que esta petição faz hoje todo o sentido. Nós também sabemos, tal como o CDS citou, que a Porta 65 jovem não substituiu como devia ter substituído o incentivo ao arrendamento jovem e temos a convicção de que a reforma que pretendemos fazer da lei do arrendamento e que foi pura e simplesmente enfiada na gaveta por este bolso, ao contrário do programa Polis, que talvez precise de mais alguns anos para ser avaliado, já pode ser hoje medida no seu insucesso. Estamos, portanto, pelo PSD, preocupados com o mercado do arrendamento puro e simplesmente parado e moribundo em Portugal e, sem perder muito mais tempo à Câmara, vou terminar, Sr. Presidente, não gastarei os 5 minutos que o PCP disse, só gostava de dizer que o Grupo Parlamentar Social-Democrata acompanha, infelizmente, o diagnóstico traçado pelos peticionantes e manifesta a sua disponibilidade política para acompanhar iniciativas políticas que permitam resolver este problema, que, infelizmente, ainda é um problema grave em Portugal.